Bom dia! Vamos juntos estudar a lição? Estamos estudando aqui as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Já vimos 4 e hoje vamos para a 5ª carta, que é a carta à igreja de Sardes. Estamos agora no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras à presença de meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você do modo nenhum saberá que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor, assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja de Sardes. Uma cidade, que era uma cidade muito famosa e importante, mas tinha perdido o seu brilho, tinha perdido o seu fulgor e agora estava em plena decadência. Para essa cidade, Deus manda uma mensagem para ela que nós acabamos de ler. Mas muito pior do que isso é a mensagem profética. Nós vimos que já passamos por 4 períodos da igreja cristã: a Idade Apostólica, a época da perseguição, a época quando estava tendo uma transição para a Idade Média e durante a Idade Média. E o que aconteceu? No ano 1516, Martinho Lutero começou a Reforma Protestante. Essa Reforma Protestante pregava uma volta à Bíblia, volta às Escrituras. Naquela época era proibido ter a Bíblia na língua vernácula, na língua do povo. Somente podia ter a Bíblia em 3 línguas: grego e hebraico, que eram as línguas originais da Bíblia, e latim. Só que naquela época ninguém falava latim. Latim era uma língua tão pouco acessível como é hoje em dia. Então Martinho Lutero, uma das coisas que ele fez foi traduzir a Bíblia dele para o alemão. E assim como outros reformadores traduziram para o inglês, para o espanhol, para o dinamarquês, para o suíço, para o italiano, para o português. João Ferreira de Almeida era um reformador, um pastor presbiteriano. Então, essa foi uma grande avanço da reforma. E quando a Bíblia começou a vir na mão do povo, muitas coisas que eram ensinadas pela igreja medieval não tinham base bíblica. As pessoas pararam de acreditar nisso. Uma delas, talvez foi um ponto fundamental da reforma, era a questão da salvação. As pessoas acreditavam que tinham que comprar a sua salvação. Sei que tem gente hoje em dia que quer viver terreno no céu, mas isso não tem nada a ver. A salvação é de graça, pela fé. Não precisa pagar para ir para o céu, não precisa fazer nada para ir para o céu. A salvação vem de graça se você crer em Jesus. Esse é o ensino bíblico que a reforma trouxe. Então, tinha uma expectativa muito positiva de que as verdades bíblicas seriam todas restauradas pelos protestantes. Mas o que aconteceu? O que nós falamos ontem, o perigo de misturar política e religião? Aconteceu a mesma coisa. Sabe que hoje em dia lá na Europa é um dos lugares com menos crentes, menos pessoas são cristãs lá? Apesar de ser um local onde as igrejas cresceram e é um berço da civilização ocidental moderna, é a Europa, lá poucos são cristãos. Por quê? Por causa de tantas guerras que houveram por causa de religião. Guerra dos 30 anos, massacres, torturas, perseguições. Você acha que só a igreja católica perseguiu? Não. Infelizmente, igrejas luteranas, igrejas reformadas, perseguiram e mataram outras pessoas por motivo religioso. Deus não se agrada da mistura de política e religião. E por isso, esse aspecto que tinha de vida, que parecia que era um momento onde havia um revigoramento do cristianismo, infelizmente só parecia vivo, está morto. Infelizmente, muitas das verdades bíblicas foram colocadas de lado por conveniência política. Aquele movimento que foi um movimento importante, que deu início a uma redescoberta da Bíblia, e infelizmente essa redescoberta parou. Infelizmente, parecia vivo, mas estava morto. Mas existe uma promessa para aquele que for o vencedor. Quem for o vencedor?
quem não só parecer estar vivo, mas estar vivo de verdade, quem for transformado, aquele que podia ser um vale de ossos secos, mas teve a vida transformada pelo poder do Espírito Santo, esse que busca na Bíblia a verdade, de modo algum vai ter seu nome retirado do livro da vida. Você quer ter esse privilégio? Permaneça fiel. Seja um vencedor. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Compartilhe onde você conseguir esse vídeo para ajudar esse canal. E que Deus possa abençoar muito a sua vida. Até amanhã.